Boa noite. Un prazer estar aquí hoy, después de esta correría en São Paulo, con la lluvia, con 5 horas sin luz, pensando que íbamos a tener que suspender a live, mas aquí estamos, por sorte, pudiendo manternos a live junto a la doctora Flávia Fairbanks para falar de qual foi a decisão do FDI em relação à liberação da reposição hormonal para as mulheres menopausadas. Bem, vamos a buscar a la doctora Flávia ya. Te estou enviando. Já te envié. Sejam todas bem-vindas. Vamos a escutar a doutora Flávia. Boa noite! Boa noite! Nem acredito que estamos aqui, Flávia. Por isso que eu já virei o cenário aqui, botei com essa árvore de Natal linda atrás, falei, vamos aliviar o clima. Por favor, por favor. Tudo bem por aí? Tudo bem, querida. E por aí, como você está? Tudo ótimo, tudo bem. O pessoal está entrando devagarinho, eu sei que não deve estar fácil, né? Então a gente vai agradecer todas que tiveram que fazer esse esforço para estar aqui, apesar de tudo que está acontecendo por aí, né? Sim, realmente a tormenta de ontem foi complicadíssima. Temos mais de 200.000 casas sem luz, Flávia, em São Paulo. Ainda tem gente que não voltou a luz na sua casa desde ontem à noite. Assim que realmente, muito obrigada para os que estão conseguindo entrar. Nós quisimos manter a live. Estamos en una altura do ano complicada de agendas y el tema era muy importante como para tener que remarcar. Así que, bem, tudo teu. Já, assim, entrada. Eu acho assim, primeiro, na verdade, estava com saudades de vir aqui conversar com vocês nas lives. Eu acho que a gente fez uma série de lives aí ao longo dos últimos tempos, no começo do ano. Fazia um tempinho que a gente não conversava, mas foi até bom, porque agora a gente tem novidade para contar, né? Sim. E eu acho que esse tema que está acontecendo agora, que na verdade motiva tantas conversas, tantas palestras, e a gente lembra sempre quão pioneiras nós fomos no levante dessa bandeira em relação à questão, né, de hormônios, reposição hormonal, menopausa feminina e tudo isso foi uma coisa muito legal, porque foi aquele start há muitos anos atrás em conversas, quando a gente via que muitas dessas pessoas estavam passando por situações difíceis com falta de informação, que a gente falou, não, vamos começar a falar disso. Então, de fato, hoje em dia tem muita gente também falando, mas eu acho que quem te acompanha há muito tempo sabe que esse mérito também é muito seu, de ter pensado lá há muito tempo atrás. E teu, Flávia, porque você acreditou na proposta do Caminho e começamos em finais de 2018 juntas. Exato, olha aí que coisa mais bonita. Daqui a pouco a gente vai fazer uma festa de 10. 10 aninhos. Sim. Bom, e o que eu acho que a gente pode colocar, né? Na verdade, a ideia dessa live, da gente conversar um pouquinho, é, de fato, toda essa transição que passou a reposição hormonal feminina, que culminou com essas novas decisões do FDA, que é a agência regulatória aqui nos Estados Unidos, seria o equivalente à Anvisa no Brasil, né? Uhum. Em relação à remoção do título da Black Label, ou seja, da tarja preta na caixinha da reposição hormonal, que é o que acontecia até agora. Então, gente, olha só o que isso significa. E por que quando a gente pensou em conversar sobre esse assunto, eu acho que ele traz o pano de fundo para a gente realmente falar sobre o que é a reposição hormonal e qual que é o papel disso na vida de uma mulher e na sociedade como um todo, né? Então, para a gente ter uma ideia, até mais ou menos a década de 1950, não tinha o que fazer. A mulher entrava na menopausa, porém, também existia uma outra situação, que era a expectativa de vida, que era muito menor e muito mais curta. Então, se você fosse pensar quanto tempo, de fato, essa mulher na menopausa iria padecer ou sofrer com os sintomas da menopausa, isso também não era um tempo muito comprido, né? Então, era um período mais curto e, consequentemente, sabia-se muito pouco de como resolver aqueles problemas,
mas sofria-se menos do que acontecia agora. Então, e quem era aquela mulher lá na década de 1900? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, acho que vai ficar melhor. Aqui, acho que vai... Tá melhor. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então, quem era aquela mulher em 1950, mais ou menos, que chegava aí na casa dos 50 anos de idade em média para entrar ou estar entrando nessa questão da menopausa? Era uma mulher que grande parte das vezes não trabalhava, né? Tinha uma dependência muito grande social e econômica, principalmente, do seu parceiro, do marido, assim por diante. Então, a autonomia era muito pequena. E isso tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Primeiro, por quê? Então, o mundo econômico e financeiro era, e sempre foi, né? Infelizmente, ainda em alguns lugares ainda é muito, dominado pelo interesse masculino. Então, qual que era o interesse em fazer pesquisa sobre uma coisa de saúde que era exclusivamente feminina, numa situação onde a mulher contribuía muito pouco? Era bem pequeno, né? Então, esse interesse acabava sendo muito pequeno. E, consequentemente, nunca se fizeram essas pesquisas. Então, até aquela época não existia nada. A gente está falando de alguma coisa, gente, de 80 anos atrás. Então, na história da humanidade, isso é um pinguinho, né? Então, é muito curto. Então, a humanidade viveu, de fato, até mais ou menos 70, 80 anos atrás, num escuro completo em relação a tudo isso, da questão hormonal feminina. No pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, como o baby boom, ou seja, aquela geração que resolveu, de fato, aproveitar e curtir a vida com mais intensidade, quando surgiu a pílula anticoncepcional com finalidade contraceptiva, algumas mulheres que estenderam um pouco o uso da pílula anticoncepcional perceberam que isso aliviava os sintomas de perimenopausa. Então, foi uma coisa meio que uma coincidência. E, consequentemente, entendeu-se que, portanto, muitos dos sintomas que estavam acontecendo, tudo, teriam uma base hormonal. Então, foram fazendo uma lógica e chegaram nisso. Ok. E daí para frente, o que aconteceu? Entenderam que talvez fizesse sentido começar a fazer uma pesquisa nessa área da reposição hormonal. E as primeiras medicações que foram lançadas depois, a partir então ali da década de 1970 para frente, foram reposições hormonais através da indústria farmacêutica que eram completamente sintéticas. E para todo mundo sabe, mais ou menos, ou grande parte das pessoas sabe, que as primeiras drogas utilizadas, elas vinham da purificação da urina das éguas prenhas. Né? Então, por quê? Porque uma mulher grávida, um mamífero grávido, alguma coisa dessas, libera uma grande concentração de hormônios pela urina. Por isso que a gente faz o teste de gravidez de farmácia na urina. Porque tem hormônio na urina, tem muito hormônio na urina. E aí percebeu-se que se eles pegassem a urina dessas éguas prenhas e filtrassem, eles conseguiam remover dali hormônios que estavam vindo da placenta dessas éguas, e que poderiam, logicamente, ser sintetizados e com muito cuidado e tudo mais. E foi dali que surgiram as primeiras medicações, que eram os hormônios sintéticos, completamente sintéticos, que foram ofertados para as mulheres na segunda metade do século passado, vamos falar assim, mas mais em relação ali à questão da década de 1980, começo dos anos 90. Então, nós estávamos nesse patamar. Mulheres já sabiam que hormônios resolviam o problema das questões hormonais da menopausa, a indústria farmacêutica estava investindo e estava sintetizando hormônios com essa base. Muito bom. E aí, existia pouca regulamentação, ou seja, a gente tinha uma tranquilidade em prescrever. E para quem se lembra e quem tiver vivenciado melhor essa época, ou teve alguém que estava vivenciando essa época, chegou-se a um ponto, em torno mais ou menos ali de 1990, e na verdade eu sei muito bem disso, porque na verdade eu estava começando ali a minha graduação e tudo mais, e eu terminei a faculdade de medicina em 98, então eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia em 99, 2000 e 2001, foi exatamente nesse período onde uma mulher chegava na menopausa e ninguém perguntava muito se ela tinha algum sintoma, o que estava acontecendo. Ela ia receber reposição hormonal, porque saiu de um polo de uma escuridão completa para um polo onde todo mundo tinha que receber reposição hormonal.
E aí, os benefícios em relação a isso, a questão dos próprios sintomas da menopausa, como também alertavam inúmeras proteções cardiovascular, óssea, muscular, cognitiva e assim por diante. Então, era quase que um crime uma mulher não estar tomando hormônio. Então, a gente via todo mundo tomando hormônio e, claramente, isso teve um impacto gigante, inclusive, na indústria farmacêutica. Então, múltiplas indústrias farmacêuticas começaram a produzir hormônios para reposição hormonal em larga escala e assim por diante. Bem, até que, como um verdadeiro tsunami, e foi muito interessante como médica recém-formada que eu era na época, que eu vivenciei isso muito bem. Então, para vocês terem uma ideia, como marcam essas coisas, a gente até um determinado dia tinha aulas sem parar de como prescrever hormônios para as pacientes, né? E o Brasil sempre foi muito pioneiro e muito aberto em relação a tudo isso, então ficava muito fácil. Um determinado dia, a gente foi chamado para uma reunião geral de urgência pelo chefe do Departamento de Climatério e Menopausa Feminina, avisando que daquele dia em diante tinha saído um grande estudo, que foi o WHI, que mudou tudo isso, e que as mulheres, a gente tinha que convocar as pacientes e avisá-las que elas não podiam mais tomar hormônio, dada a reviravolta que aconteceu. Então, esse tsunami foi de um impacto tão grande que a gente teve, de fato, afetou a população em geral. E a partir dali, hormônio era para mais ninguém. Então a gente passou de uma época que não era para ninguém, fomos num ápice que era para todo mundo e voltamos de novo porque não era para ninguém. Por quê? Porque esse estudo, o WHI, que é o Women's Health Initiative, que foi publicado aqui nos Estados Unidos e no finalzinho de 2001, começo de 2002, ele mostrou que para a população estudada deles, e a gente vai explicar depois por que essa população foi mal selecionada, havia um aumento de chance de eventos cardiovasculares, principalmente de infarto e acidente vascular cerebral, e também um aumento de chance de câncer de mama com as pacientes que estavam usando os hormônios combinados. E aí vem uma série de parênteses, de coisas que a gente tem que olhar com muito cuidado, que eram, primeiro, quem que era essa população estudada deles naquele momento? Então, era uma população de mulheres com uma idade média de 62 anos, o que já está muito longe da época da menopausa. Todo mundo sabe da história da janela de oportunidade, que a gente prefere começar a reposição hormonal nos 10 anos que circundam o período da última menstruação, porque é aquele período onde o seu corpo ainda está acostumado a receber os hormônios, né? Então não é nada novo para o teu corpo, nem nada disso. Então, essas mulheres já estavam completamente fora desse período, não tinha nada que ver. Segundo momento, ou segundo tópico em relação a essa população estudada. Essa população, quando a gente vai ver os índices demográficos delas, tinha uma taxa de pacientes obesas ou com sobrepeso muito maior do que a média geral da população. Por quê? Porque quando esse grupo resolveu estudar essas pacientes, eles estavam procurando estudar de verdade o risco cardiovascular da mulher na pós-menopausa. E aí, eles foram olhar para esse grupo e falar assim, bom, vamos ver dentre essas que nós estamos estudando, então, quais delas que tomam hormônio e quais não tomam? Então, não era que o estudo era, vamos ver o efeito dos hormônios. Eles estavam fazendo um estudo ao contrário. Eles queriam ver, nas mulheres pós-menopausa, quem que tinha o maior risco cardiovascular. E eles encontraram essa resposta do jeito ao contrário. Bom, isso saiu como uma manchete em inúmeros jornais aqui nos Estados Unidos de um dia para o outro. Tipo, mulheres, atenção, parem já de tomar os hormônios, porque se vocês estão se matando. Qual que era o outro erro crasso que aconteceu na seleção dessa população desse estudo? Elas estavam, esse grupo que teve o aumento, usando os hormônios totalmente sintéticos e numa associação de estrógenos sintéticos com progesterogênios ou progesteronas sintéticas que não se usa mais, que era uma medicação muito antiga. Então, eles pegaram, tipo assim, uma série de pequenos erros somados acabou dando um grande erro que acabou realmente tendo esse impacto muito grave. E depois disso, com essa
na verdade, com esse alerta geral em relação a mulheres, por favor, não usem hormônios, o que acabou acontecendo de uma maneira muito importante? As pacientes ou as mulheres que estavam bem, que não tinham nenhum desses riscos, elas não eram obesas, não tinham risco cardiovascular aumentado, estavam super bem com os seus hormônios, acabaram sendo privadas de continuar usando os próprios hormônios. E foi por conta de tudo isso que, sentindo-se na obrigação de manter esse alerta geral da população, o FDA, mais ou menos naqueles anos, resolveu colocar ainda uma tarja preta nas caixinhas dos hormônios, que acabou durando praticamente 20 anos e foi removida agora. Então, que levou, perdona a interrupção, Flávia, mas que levou a eles para reestudar e requestionar-se a proibição da reposição hormonal? Que diferença? Houve pressão de las pacientes? Foi, na verdade, eu acho que isso aí a gente pode generalizar como uma grande conquista feminina. Porque o que aconteceu? Primeira coisa, claro, né? A medicina evoluiu, as evidências científicas evoluíram, conseguiram identificar todos esses pontos de erros daquele estudo. Então, isso acabou sendo falado 1000 vezes. Gente, mas não é para acreditar tanto naquele estudo assim. Olha quantos pontos errados. Parem de ficar lembrando desse estudo. Muitos grupos começaram a estudar pacientes ou populações melhores estabelecidas depois e mostraram que aqueles resultados não eram do jeito que eles tinham imaginado. Se você selecionasse bem as mulheres, se elas tivessem mais ou menos tudo organizado, se tivesse num estudo de populações que estavam perto da época da menopausa, os resultados iam ser completamente diferentes. Quer dizer, então eles foram mostrando cientificamente que não tinha motivo para tamanho alarde em relação àqueles resultados anteriores. Mas só isso não era suficiente. Aí a gente acabou tendo uma leva de pessoas super influentes nos mais diversos ambientes. Então, jornalistas, cientistas, médicas, profissionais de grandes outras áreas da saúde, falando, pelo amor de Deus, o estudo já se mostrou errado. O desenho está errado. As mulheres precisam disso. As novas medicações, os hormônios com outras formulações, né? Entre aspas, aqueles chamados, inclusive, bioidênticos. Tudo isso pode ser muito mais benéfico do que maléfico. E vocês continuam privando as mulheres de uma coisa que é boa para elas. E aí, esse movimento de formiguinha que começou no pós-Covid, então, assim, que começaram a falar, não dá mais, tá tudo errado. E aí a gente começou a perceber que isso aí foi pipocando, né? Num nível, no outro nível. Então, a gente teve aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a Oprah entrou de cabeça nisso, porque ela estava passando muito mal. Então, ela começou a levar no programa dela várias pessoas para começarem. Tiveram outras jornalistas que começaram a abraçar a causa. E assim o negócio foi ganhando corpo, ganhando corpo. E aí, uma coisa muito legal, que eu acho que assim, que é um exemplo, e isso vai ser um exemplo. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos, quando alguém estiver conversando sobre isso, vai falar, então, e há 20 anos atrás aconteceu um negócio assim. Por quê? Porque ao invés dessas mulheres resolverem ficar, cada uma tentando puxar a glória para si e se dispersarem, como a gente vê que acontece em muitos movimentos, né? Então, fazendo um paralelo com questões gerais, assim. Então, às vezes as pessoas querem te pegar a glória só para elas, falar, fui eu que fiz, não fui eu. Elas se juntaram, elas entenderam e falaram assim, não dá para bater esse tsunami sozinhas. Vamos unir os esforços. E com isso, elas acabaram formando um grupo social muito grande e esse grupo social começou a incomodar as diversas esferas, desde políticos até os próprios cientistas do FDA, que até então estavam assim, fingiam que não estavam vendo nada. E a grande conquista, na verdade, né, o final da história, acabou sendo agora em julho, quando elas conseguiram finalmente começar uma série de audiências no FDA para mostrar novas evidências científicas robustas, falando, olha, tudo bem, vocês deram ouvido para aquele pessoal lá em 2001, 2002? Deram, né? Deixaram eles virem aqui, eles falaram, a ponto de vocês terem determinado, inclusive, tarja preta em tudo quanto é hormônio.
pois agora a gente tem o direito de vir aqui também mostrar o que a gente descobriu. E aí elas começaram, foram em julho, foram em setembro, foram em outubro e conseguiram no finalzinho de outubro, comecinho de novembro, e aí foi um momento muito histórico, porque estava exatamente acontecendo o Congresso Americano de Menopausa, né? Então a gente estava lá em Orlando, eu tive a oportunidade de ir, foi um evento maravilhoso. E aí, como se fosse aquele mesmo tsunami que eu me lembrava 20 anos atrás, eles pararam o Congresso com todos os especialistas de menopausa e colocaram no telão a sessão que estava acontecendo lá, contando que finalmente o FDA estava quase que se desculpando com as mulheres, falando não tem mais o que a gente falar, as evidências são claras e a gente, a partir de agora, vai tirar essa tarja preta, porque agora voltou a ser considerada uma medicação que pode ser dada para mulheres que sejam bem selecionadas e tudo. Então, quer dizer, na verdade, eles não criaram nenhum hormônio novo, eles não vieram com nenhuma solução mágica para a menopausa, porque também às vezes as pessoas falam, mas o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles simplesmente tiraram a tarja preta do remédio. Agora, do ponto de vista feminino, isso é incrível. Por quê? Porque você volta a poder contar com uma medicação sem achar que você está se autoenvenenando se você tomar reposição hormonal, porque tinha mulher que, tipo assim, eu tinha pacientes que faziam uns relatos que eu não acreditava. Tava assim, doutora, olha, cada vez que eu vou lá colocar o meu hormônio, eu fecho os olhos, eu rezo, porque eu sei que, e assim, porque eu sei que é errado, porque eu sei que não devia, todo mundo fala que eu não devia, mas eu preciso. Quer dizer, olha a que ponto que o negócio chegou. Então agora voltou a ser hasteada uma bandeira aí de liberdade. Eu gostaria muito, Flávia, que expliques lo de la luz verde, la luz amarela y la luz vermelha. ¿Quiénes son las mujeres que pueden usar reposición hormonal, o sea, luz verde? ¿Quiénes están en la alerta con la amarela y quiénes son las vermelhas? Porque isso é muito importante explicar a nosso público. Não, eu acho também, porque na verdade a gente tem que alinhar bem. Então, eu acho que a ideia básica é entender que cada mulher tem que ser avaliada individualmente para saber se ela pode, deve e necessita tomar hormônio. Então, a ordem é essa. Primeiro, se ela pode. Segundo, se ela deve. E terceiro, se ela necessita. Então, dá para a gente voltar vamos vir do vermelho para o verde, que vai ficar mais fácil. Então, quais são aquelas que não podem? E ontem, por exemplo, eu tive até um caso, eu vou até contar para vocês, que uma paciente que a gente entendeu uma situação complicada, mas não tem jeito. Então, pacientes que não podem de jeito nenhum. Pacientes que têm ou tiveram pessoalmente uma história de algum câncer hormônio dependente. Então, o grande exemplo é o câncer de mama. Então, se ela tem ou se ela já teve, não pode usar hormônio de jeito nenhum. Tá? Depois a gente pode até conversar do que ela pode fazer, mas hormônio não dá. Pacientes que estão na vigência ou apresentando algum sangramento irregular que não tem ainda uma explicação. Então, atenção, mulheres. Então, não quer dizer que tem que estar menstruando regularmente para tomar hormônio. Não é isso. Mas se você estava numa fase que já estava sem menstruar há um tempão, de repente voltou e tem um sangramento que ainda não está bem esclarecido, eu posso estar frente a um problema no seu endométrio. Problemas mais leves, problemas mais graves, mas ele pode estar acontecendo. E antes que isso seja esclarecido, não é correto usar reposição hormonal. Pacientes que têm problemas graves no fígado. Então, vamos supor que ela tem ou já teve uma hepatite mais séria, que tem um comprometimento da função do fígado, que está fazendo algum tratamento sério com um remédio que ataque o fígado, qualquer coisa parecida com essas. Por quê? Porque os hormônios são metabolizados no fígado. E eles consomem uma grande parte desse trabalho do fígado. Então, tem que ser um fígado que funcione muito bem para que uma mulher possa usar a reposição hormonal. Pacientes que tiveram ou que têm um antecedente cardiovascular grave. Então, por exemplo, já teve um infarto do miocárdio, tem um comprometimento de lesão, né, estabelecida na questão do coração. Pacientes que ficaram com uma falência cardíaca, com uma falência renal, com alguma coisa depois de um evento cardiovascular mais importante. Por quê? Porque nesses casos,
risco do hormônio é maior do que o benefício. O hormônio ele pode ser protetor cardiovascular, quando você ainda não teve uma lesão naquele órgão. Mas se o órgão já está lesado, uma área do coração está infartada e tudo mais, não tem sentido você fazer o uso de uma medicação que ainda pode prejudicar. Existem algumas situações muito particulares de umas doenças do sangue mais profundas. Então, tem uma que chama porfiria, que também não deve usar, e assim por diante. Então, essas pessoas têm uma bandeira vermelha, ou a luz vermelha. Não é para usar. O que não quer dizer que elas não possam receber um bom cuidado nessa fase. Ela pode, e se ela tiver os sintomas da menopausa intensificados e tudo mais, ela vai precisar ver com o médico item por item, sintoma por sintoma, e encontrar medicações ou soluções para cada um deles. Ah, por exemplo, não consigo dormir. Existem medicações para o sono, pode discutir se vai usar magnésio, melatonina, se vai fazer alguma outra técnica e assim por diante. Não precisa pensar, nunca mais vou dormir na minha vida porque eu não posso fazer reposição hormonal. Isso não é verdade, né? Ponto. Ah, ondas de calor terríveis. Claro, o hormônio seria muito bom, mas já existem medicamentos que são muito efetivos e eficazes, que não têm base hormonal, então não colocam aquela pessoa em risco e que podem ser prescritos. Então, a gente tem tudo isso. Então, isso seria o pessoal da linha vermelha. Linha amarela. Pacientes onde a gente tem que pesar muito bem risco-benefício. Então, é aquela paciente que chega e que fala assim, olha, eu tenho esse problema de saúde. Alguns dos problemas de saúde a gente sabe que talvez fossem um risco para reposição hormonal. Aí ela coloca na outra coluna, porém eu estou sofrendo isso com a minha menopausa. E aí a gente vai ver com muito cuidado qual desses sintomas que pode ser de fato melhorado com uma reposição hormonal, quais não seriam e quais seriam os riscos para aquela paciente. Então, vamos colocar, por exemplo, assim, em linhas gerais. Pacientes com uma hipertensão arterial leve a moderada. Mas ela está tomando um remédio e ela está bem. Agora, ela não pode ficar sem remédio. E por que a gente toma tanto cuidado? Porque o estrogênio, como a gente falou, ele é cardioprotetor. Mas ele é cardioprotetor para aquela paciente que tem as artérias normais, ainda que são flácidas. Agora, aquela paciente hipertensa que já tem as artérias rígidas, aquela artéria ela nunca mais vai voltar a ter aquela plasticidade. Então, se eu dou o hormônio, eu posso estar colocando aquele em risco. Por outro lado, essa paciente precisa do hormônio para não ter picos hipertensivos, que são desencadeados pela menopausa também. Então, a gente tem que ir com muito cuidado, uma coisa ou a outra coisa, tá? Bom, pacientes com diabetes. Então, o diabetes severo, que já tem lesão nos órgãos-alvo e tudo, não pode. Ela entra lá na linha vermelha. Mas uma paciente que tem um diabetes leve, que está controlado, bem medicada e tudo mais, ela pode, e a gente vai pesar o risco-benefício. Pacientes que têm os problemas autoimunes. Alguns problemas autoimunes levam vasculites, né? E isso, a vasculite, aumenta o risco de alguns eventos cardioembólicos. Porém, se a vasculite estiver bem compensada, se você souber manejar essa paciente, puder usar a medicação que lhe faz bem e com um controle rigoroso, ela pode fazer uso da reposição hormonal. Então, nesse cenário, é que a linha amarela é a que acaba dando mais trabalho, mas também acaba sendo a mais gratificante, quando a pessoa já chega. Porque normalmente, é o que eu falo, quando a pessoa está na linha verde, e a gente já vai falar, que na verdade acaba sendo todo o resto da população, é muito fácil. Você vai em qualquer lugar, qualquer médico, e até o ChatGPT te indica uma reposição hormonal. Ah, o que eu uso? Ah, você não tem problema nenhum, usa isso. Se bobear, às vezes a regulamentação é tão difícil que a pessoa está usando uma coisa lá quase que por conta própria. Totalmente errada, ninguém recomenda. Mas é o que eu estou falando, não dá trabalho. A linha vermelha, ela vai fazer uma consulta com um profissional mais experiente e vão falar, não pode. Ponto, acabou. Tá bom. Então, a linha amarela, ou a coluna amarela, quando a gente está de fato ali cuidando com muito critério, o pode e não pode, é que a paciente acaba se beneficiando muito, porque não seriam todas as pessoas que estariam ali se beneficiando das mesmas medicações. Então, vista a linha amarela, vamos voltar para a linha verde. Qual que é a pessoa ideal para fazer reposição hormonal? É uma mulher que está
entrando na perimenopausa ou já na menopausa. Hoje em dia a gente tenta puxar para perimenopausa. O que é a perimenopausa? É uma mulher que já tem sintomas, né? Então ela pode ter a listinha completa, onda de calor, suor noturno, secura vaginal, aspectos cognitivos, o brain fog, falta de energia, falta de libido e tudo mais. Só que essa mulher está aí, então na perimenopausa, ela ainda tem um ou outro ciclo menstrual, eles já não são mais tão regulares, mas ela já tem os sintomas. E, idealmente, ela não tem nenhuma daquelas outras contraindicações. Então, ela está num peso relativamente... Perguntar-te algo, melhor começar a reposição na perimenopausa? Quando ela tem sintoma, tá? A gente tem que... Porque tem que ter justificativa. Então, eu tenho medo ela tem que começar na perimenopausa. Se ela não tiver sintoma, não. Por quê? Porque na perimenopausa, o corpo feminino, ele produz uma quantidade razoável de hormônios. Ainda. O problema é que esses hormônios, às vezes, não são mais suficientes para o quanto essa mulher precisava. Então, quando ele não é suficiente, essa mulher vai ter sintoma. Agora, aquela mulher que está com 48, 49 anos, ela faz uns exames de sangue que já mostram que tem algumas alterações, mas ela fala, mas eu estou me sentindo super bem. O que significa isso? Significa que o corpo dela, para a produção hormonal que ela está fazendo, tá tudo certo. E não tem por que começar a reposição naquele momento. Bem, antes que passe, porque hubo uma pergunta e achei importante responder já. Priscila Dutra perguntou, mãe e irmã com histórico de câncer de mama, isso contraindica a terapia hormonal? Não. Primeiro, mandar um beijo para a Priscila, que eu lembro super bem dela, muito bom tê-la por aqui. E não contraindica, tá? Então, antecedente familiar de câncer de mama, ele coloca a paciente na linha amarela. Então, são pessoas que não têm contraindicação, mas que, claro, que a gente precisa tomar cuidado do quando vai começar essa reposição e como seguir a paciente. Mas aí depende muito. Se a pessoa está precisando da reposição hormonal, ela faz a reposição hormonal, tá? Se ela não estiver precisando, a gente pode ver outras alternativas. Flávia, antigamente eram sintéticas e eram comprimidos por boca. Hoje temos outras opções. Por isso falamos das outras opções, como, por exemplo, em gel, tá? Exato. Então, o que aconteceu com a reposição hormonal agora? Então, depois daquela época da era dos sintéticos, eles perceberam que a melhor alternativa seria começar a tentar trazer para o organismo feminino a situação mais próxima que o organismo já tivesse conhecido. E qual que era o mais próximo? O próprio hormônio produzido pelos ovários e pela suprarrenal. Então, conseguiu-se, com o avanço da ciência, purificar esses hormônios, conhecer a estrutura deles perfeita, que é o hormônio produzido pelo nosso corpo. E a indústria conseguiu chegar nessas moléculas e fazer os hormônios que são chamados bioidênticos. Então, gente, é muito importante esse nome, que é o seguinte. Primeiro, ele é refutado, a gente pode falar, ele não é um nome científico. Então, por quê? Porque, na verdade, ele continua sendo sintético. Quem está fazendo o hormônio é a indústria. Só que ele tem uma estrutura molecular que é muito parecida ou quase idêntica ao hormônio que o nosso corpo produzia. O único jeito de falar que um hormônio é biológico, idêntico, seria se a gente fizesse um macerado de ovário feminino e transformasse em gel. Aí seria o idêntico, né? Então, as pessoas às vezes se iludem com a história do nome do hormônio bioidêntico e falam assim, então eu tô tomando um negócio que é super natural. Não, ele é igualzinho à estrutura, mas ele é feito pela indústria farmacêutica. Então, esse é um tópico importante. Mas, de qualquer maneira, como a estrutura é a mesma, o que acontece? Quando você coloca no seu corpo, a melhor via de colocar os estrogênios acaba sendo pela pele, transdérmico mesmo, né? Existem outras tantas. A melhor via de você receber a progesterona, de acordo com os estudos mais novos, acaba sendo a via oral ou vaginal, mas também pode ser transdérmica, ainda não com tanta eficácia, mas pode. E o que acontece?
o hormônio chega lá nos todos os tecidos, porque a gente já conseguiu mostrar que tem receptor de hormônio em todos os tecidos do corpo feminino. Só que tem tecido que tem muito mais e tem tecido que tem menos. Aqueles tecidos que tem muito mais, como por exemplo o cérebro, como por exemplo o tecido vaginal, são os tecidos que mais reclamam quando o hormônio não está lá, porque eles precisam mais. Tem tecidos que precisam menos do hormônio. Então, por exemplo, o músculo. Mas tem o receptor hormonal de estrogênio lá também. Mas então, quando... Curarte, Flávia, que eu que tenho uma doença autoimune que afeta a estrutura muscular, a reposição hormonal para mim foi... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas o que eu estou falando é o seguinte, em termos uma grande diferença. Sim. Não, e em termos de reclamar, que eu estou falando, significa por onde começam os sintomas. Então, assim, os sintomas cerebrais, que seriam desde as ondas de calor, porque a temperatura é controlada no cérebro, até a questão da memória, da cognição, do foco, da atenção e tudo, são as primeiras coisas que começam a acontecer. A energia, né? Então, a gente tem aquele estudo chinês bem bacana, que estudou mais de 400 mil mulheres na China, e a população oriental, elas têm uma menopausa mais tranquila que a população ocidental, todo mundo já sabe disso. E eles foram ver delas, que se queixam um pouco, qual que era o grande problema que elas estavam enfrentando. E ficou muito claro que é a falta de energia. Então, para a população chinesa, o que primeiro pega é a falta de energia. E que se a gente for ver entre as nossas mulheres ocidentais, é que às vezes a gente associa a falta de energia a estresse, né? Lembra, há 10 anos atrás, tudo era estresse. Você ia em qualquer lugar, vai, tô cansada, é estresse. Ah, isso é estresse, isso é estresse. Hoje em dia, virou, isso é perimenopausa e é menopausa. Então, quer dizer, a gente tem que equilibrar. Tem espaço para tudo. Tem espaço para estresse, tem espaço para perimenopausa e deficiências hormonais. Tem espaço... É importante a leitura da profissional na consulta médica, Flávia. Claro! A leitura da médica é um divisor de águas. Exato. Exato. Então, alguém está falando se se fala que se perde a eficácia com o tempo via transdérmica. É verdade? A progesterona, não o estrogênio. Tá? Então, o que a gente sabe é que a progesterona, por isso que os estudos mais modernos, e inclusive as recomendações das sociedades americanas, europeias, e inclusive da Febrasgo no Brasil, são que se a gente puder, e se a paciente tolerar, a melhor via de reposição de progesterona na atualidade é a via oral ou vaginal, que são as que mais atingem os níveis importantes para proteger o endométrio, que é a função principal da questão da progesterona. Flávia, qual é o hormônio que está diretamente vinculado com a libido? Então, para a gente que está querendo falar que é estrogênio e testosterona, não é. O hormônio da libido é a dopamina, né? Então, assim, se a gente tivesse dopamina em pó, a gente podia dar para as pacientes junto com a reposição hormonal e todo mundo melhoraria essa questão. A testosterona e o estrogênio, né, cada um de acordo com a sua potência, eles estimulam no cérebro a liberação da dopamina, tá? Então, por isso que indiretamente o estrogênio, por isso que indiretamente eles funcionam como aliados na libido feminina. Mas por que é importante a gente saber que é a dopamina? Porque isso é uma, na verdade, é uma informação super importante, porque eu tô dizendo que mesmo para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, se elas encontrarem outras fontes de prazer que liberem dopamina, elas conseguem melhorar a atividade sexual, né? Então, isso acaba sendo super importante. É que é tão fácil para a testosterona e para o estrogênio ajudarem na liberação de dopamina que as pessoas percebem claramente, né? Uma pessoa que está fazendo reposição hormonal rapidamente consegue sentir a diferença. Agora, qual que é a história na libido que é tão importante da parte hormonal? É a deficiência hormonal levando a sintomas físicos que atrapalham a questão sexual. Então, uma mulher com deficiência hormonal, que tem uma secura vaginal importante, dor na relação, não consegue atingir o orgasmo porque a intensidade do orgasmo é menor,
porque o clitóris já está mais murcho, os lábios vaginais estão mais ressecados, mais murchos e tudo mais. Então, o que acontece? O corpo não se prepara tão bem para ter essa atividade sexual. No cérebro, a dopamina também já está mais baixa porque está faltando estrogênio para liberar a dopamina. Então, essa mulher, se ela recebeu o hormônio, ela está resolvendo uma série de questões do corpo. E por isso ela tem uma resposta sexual melhor. Então, é claro, se eu tenho uma mulher que está lá na linha verde, que pode receber reposição hormonal, que vem com uma queixa sexual e ela tem o benefício de ter uma prescrição, ela vai voltar sorrindo algum tempo depois, falando que melhorou. E isso é nítido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque para não fechar as portas completamente da atividade sexual para aquele grupo que não pode receber a reposição hormonal. Porque a gente tem que saber oferecer outras alternativas para que elas consigam também cuidar da sua atividade sexual. Quais seriam as outras alternativas, Flávia? Então, vamos supor que vamos começar assim. Começou com o aparelho uroginecológico, que está queixando, está se reclamando horrores de secura, de dor, de falta de sensação na relação sexual e assim por diante. Então, o que a gente pode fazer? Então, essa paciente, primeiro, ela precisa lembrar e aprender como umidificar e hidratar o tecido uroginecológico. Então, a gente tem uma série de hidratantes e lubrificantes que devem ser utilizados. Então, eu adoro, por exemplo, o ácido hialurônico que ela coloca. Então, todo mundo passa no rosto. Então, desenvolveram algumas situações que você passa com óvulos dentro da vagina. 1, 2 vezes por semana. Você pode usar e abusar dos óleos naturais, como, por exemplo, o óleo de coco. Tem pacientes que usam outros óleos florais e tudo mais, desde que não causem alergia local, podem ser utilizados. Uma terceira técnica importantíssima, conforme esses tecidos vão ficando mais secos e mais rígidos, eles vão endurecendo, inclusive a própria musculatura. Todo mundo sabe daquelas histórias que falam assim, nossa, a mulher vai fechando. Não é que vai fechando, mas ela vai, de fato, atrofiando. Então, se essa mulher tiver condição de fazer uma fisioterapia do assoalho pélvico para ajudar a manter a elasticidade desses tecidos, então, desde exercícios, uso de dilatadores vaginais, às vezes, um tempinho por dia, alguma coisa, isso acaba sendo super eficiente. E existem as técnicas das energias que a gente aplica no tecido uroginecológico também. Isso pode ser o laser, pode ser a radiofrequência ou pode ser o ultrassom microfocado, que voltam ali a oxigenação do tecido, estimulam a criação de colágeno, de elastina, então favorecendo com que os resultados dos informes são positivos, realmente funciona, Flávia? São positivos e funcionam. Eles têm estudos, na verdade, que são muito legais e são pioneiros no Brasil. Carmitado. Oi? Entrou Carmita. Ai, que legal! Eu não tô conseguindo ver quem tá entrando. Bom, não preciso nem dizer o tanto de beijos que eu mando para ela. Bom, mas os resultados são sim, são super satisfatórios. Eles conseguiram comprovar cientificamente, fazendo biópsia da parede da vagina dessas pacientes, no antes e depois, aplicando qualquer uma dessas técnicas. E os resultados são, assim, indiscutíveis. Melhora o número de camadas de células, melhora a questão da elasticidade da parede. Então, isso tudo vale a pena. Outra coisa que é super importante é que essas técnicas, e junto com esses hidratantes, lubrificantes e tudo, eles começam a melhorar bastante a questão das infecções recorrentes, que são outro transtorno na vida da mulher peri na pós-menopausa. Infecção urinária de repetição, infecção vaginal de repetição. Então, tudo isso volta o pH, volta o hidrogênio vaginal, o oxigênio vaginal, e isso faz uma super diferença. Então, olha quanta coisa que dá para fazer que não é hormônio. Vou poner uma pitada, porque você sabe que sempre você traz o físico e eu sempre trago o viés emocional da história. Claro. Eu gostaria de colocar al parceiro ou a la parceira na escena desta mulher que está buscando entender qué está aconteciendo con su cuerpo a partir de la perimenopausa, qué era lo que le ofrecía la ciencia en relación a la reposición hormonal. Falamos das mulheres da luz vermelha, da luz amarela, da luz verde. Y eu gostaria que trouxera, Flávia, uma cosa que ya hemos traído en otras lives, pero que eu acho muito importante, y es a comunicación con su parceiro, de todo lo que le está aconteciendo. Y también
da participação dele na consulta médica quando há que tomar uma decisão em relação a tudo isto. Porque para aquela que é luz verde, tem a luz verde e pode fazer a reposição, ótimo. Mas para aquelas que não, que hay que buscar o ponto entre el corpo, la ciencia, el acompañamiento médico, cuánto pesa también en ese deseo, en esa creación de dopamina, la relación do parceiro en esa vida íntima. Porque muchas veces parecería que a Milán siempre es la menopausa y que con la reposición hormonal vamos a poder resolver todo. Y que a médica es una mágica que va a poder resolver, e eu acho que hay cosas que têm a ver, por más que você faça a melhor reposição hormonal, se você não cuida del diálogo, da relação, da intimidade com sua parceira ou parceiro, não tem reposição hormonal que lhe funcione. E gostaria que trouxeras isto, porque eu acho muito importante. Porque é uma forma também de baixar o peso da intimidade na mulher, na sua menopausa e nos tratamentos que ela possa ou não possa escolher. Certíssima. Não, eu acho assim, você já fez um resumo dos tópicos mais importantes. Então, é claro que a comunicação entre a parceria é fundamental. Hoje em dia, na verdade, a gente está até com mais facilidade porque a informação está mais acessível, está mais disponível. Então, é muito difícil, né, a gente falar que não tem como essa pessoa ter um mínimo de informação. Já existe como. Mas a informação está disponível, mas a comunicação está precária. Então, a gente tem, na verdade, um gap. E, gente, acreditem, isso a gente vê nos mais diferentes níveis, e não interessa nível econômico, sociocultural, e nos mais diferentes ambientes e culturas. Eu agora tenho a oportunidade de conhecer muitas outras culturas, né? Até vim aqui para os Estados Unidos, eu tinha a ideia da cultura brasileira. E aqui tive a oportunidade de conhecer também, e trato muito das americanas, das pacientes latino-americanas dos outros países e assim por diante. Mas, infelizmente, isso daí é uma unanimidade. A mulher tem muita dificuldade de se comunicar com o seu parceiro em relação às questões do envelhecimento e da menopausa. Por quê? Porque ainda vem uma tarja de que envelhecer é o fim da vida. Então, quando ela começa a tentar levar essas questões para o relacionamento, ela tem que ser cautelosa na grande maioria das vezes, porque realmente, assim, como que essa recepção da informação vai acontecer do outro lado? E muitas ainda têm muito medo. Ah, se eu falar isso, ele vai me achar menos interessante, eu vou estar assumindo que eu estou envelhecendo, isso vai deixar com que o meu parceiro ou a minha parceira... eu abro as portas para que se interesse por pessoas mais jovens. Quer dizer, ainda tem muitos desses mitos e desses tabus, o que acabam brecando esse tipo de comunicação. Então, o que a gente acaba acontecendo, né? Claro, se ela falar para o parceiro ou para a parceira, olha, procura aí que você vai entender o que está acontecendo comigo, ele vai encontrar na internet um monte de coisa, um monte de gente falando e acabou. Mas o que está acontecendo com aquela pessoa? E o que está acontecendo e como que aquela mulher está enxergando o processo pelo qual ela está passando. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho uns exemplos assim que são muito importantes. Eu tenho exemplos desde pessoas próximas, amigas, que falavam assim, eu não posso... Olha só, não, me dá a coisa que menos apareça aí de todas para reposição hormonal. Porque aqui nos Estados Unidos é muito comum, e as americanas usam muito o adesivo transdérmico para reposição hormonal. Não posso. Por que não pode? Porque ainda tem a questão do seguro, se o seguro paga ou não paga. As coisas que não são cobertas pelo seguro aqui, às vezes são muito caras, né? Então, num determinado caso, ou alguns casos, mas esse especificamente, a pessoa tinha cobertura do seguro para usar adesivo para reposição hormonal. Não posso. Mas por que não pode? É super seguro, não sei o quê. Não é isso. Não posso deixar que meu marido me veja usando isso. Uau! Mas por quê, né? Não, você tá louca que eu vou deixar ele saber que eu tô entrando na menopausa? Eu falei, mas o que tem isso a ver, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, quer dizer, porque não pode assumir que tá acontecendo uma questão hormonal.
e uma questão que está associada. Então, ela não vivencia bem esse processo e está inferindo que se o marido enxergar que ela está com um adesivo colado, ele vai entender que ela está envelhecendo e, consequentemente, pode perder o interesse por ela. Só para vocês verem como a coisa vai. A segunda situação, que eu me lembro muito bem, uma paciente que tem um cargo no meio jurídico muito alto e me falando que estava desesperada. Então, começou assim, nossa, agora eu tenho insônia da menopausa, então, tudo bem, precisamos dar a progesterona como parte da reposição hormonal, a progesterona tem que tomar antes da hora de dormir. Ah, mas eu tenho ido dormir muito tarde. Não, mas você precisa de pelo menos 7, 8 horas de sono, comprovadamente, isso é importante, tudo mais tal. Ah, mas sabe por que eu estou indo dormir muito tarde? Porque eu tenho os meus processos para ler. Só que antes eu lia um processo em X tempo e eu conseguia resolver meus problemas. Agora, quando eu estou chegando no fim do meu processo, eu já esqueci o que está lá no começo. Então, eu tenho que ler e reler várias vezes, porque eu não consigo mais me concentrar. Então, nitidamente, impactando uma pessoa do alto nível de escalão do meio jurídico em São Paulo. Bom, aí eu falei assim, então você está precisando descansar o seu cérebro, essa progesterona vai te dar sono, não tem jeito, ela tem uma ação que ela causa sono. Não, mas não posso, porque eu tenho que cumprir X processos por semana, alguma coisa dessa. Então a pessoa não podia nem mais dormir e nem tomar o remédio, quer dizer, então, só para vocês verem como o negócio impacta. E falava assim, mas, ai não, isso está me atrapalhando muito. O problema da memória é o problema da menopausa. Exatamente. Então, mas vocês terem uma ideia como as pessoas estão lutando contra uma coisa que é natural. A gente só está vivendo isso agora, por quê? Porque a mulher ganhou, de fato, nos últimos 100 anos, isso estudado, cerca de 40 anos de expectativa de vida. Então, assim, a mulherada em 1950 tinha uma expectativa de vida média de 55, no máximo 60 anos de idade. 60 anos com aquelas muito bem cuidadas. 50 a 55 na média. Eu gostaria de deixar uma coisa muito clara da reposição hormonal. Antes nós enxergávamos a reposição hormonal como o que ia dar a qualidade de vida. E hoje eu acho que ela alonga a vida. Não só da qualidade. Em alguns aspectos, sim. Tem outra função. Muito mais vinculada com a longevidade da mulher. Eu acho que a gente pode falar na seguinte maneira. Ela não... Porque a gente não pode falar que a reposição hormonal aumenta a expectativa de vida. Senão a gente vai estar falando uma coisa errada. Mas ela aumenta a vida de verdade, não a sobrevida. Então, o seu tempo útil, o tempo que a tua cabeça vai funcionar, o tempo que você vai ter para você se movimentar, que você vai ter autonomia, porque os seus músculos funcionam melhores, suas articulações funcionam melhores. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo tão bacana que mostrou que, olha que interessante, né? Daí falando que a reposição hormonal, isso foi uma das coisas, inclusive, que eles levaram aqui para o FDA, naquelas discussões, aumentava sim a vida das mulheres. Aí começaram, não, cuidado. Não, aí, e quem levou isso foi uma urologista. Que eles têm algumas urologistas que são... Falaram, sabe por quê? Porque a reposição hormonal vaginal, ela melhora os tecidos e ela diminui a incidência de infecções urinárias. E as infecções urinárias na mulher idosa, muitas delas caminham para pielonefrite e às vezes para um choque séptico. E são causa de morte. Então, eu estou afirmando aqui que a reposição hormonal aumenta ou salva vidas, aumenta a expectativa e salva vidas. Então, se a gente for... vascular. Exato, a parte óssea. Se você está protegendo o osso, essa mulher não vai ter uma fratura de bacia quando ela cair. A óssea que estão com uma osteoporose. Exato. Se você proteger esse osso, essa mulher quando cair, não fraturar o colo do fêmur, não tiver uma fratura na coluna nem nada disso, é óbvio que o número de complicações vai diminuir e ela vai viver melhor. E eu quero agregar algo que posso falar em primeira pessoa, principalmente se temos hoje na audiência pacientes com doenças autoimunes. A pessoa que sofre de dor crônico não tem como não sofrer depressão. Sim. Uma coisa está vinculada à outra.
Eu vou contarles para vocês que quando era a pandemia, eu estava em uma crise com minha artrite psoriática e meu Crohn, não encontrávamos a volta. A doutora Flávia era minha ginecologista, a doutora Valdenice Cosirmelli mi reumato e Cláudia Coser era mi endocrino. Y Flavia sugirió hacer una reunión tripartita vía Zoom con la endocrino, la gineco y la reumato para ver cómo iban a ecualizar mi reposición hormonal. En ese momento no conseguía elevar los brazos para atrás para ponerme sutién, ni siquiera conseguía con faca y garfo cortar la comida, porque yo estaba en una situación muy dolorida. Y ustedes saben, lógicamente, usted siempre no sabe qué primero, si ovo a la gallina, si ella se deprimió y por eso ficó así, o si ficó así y después se deprimió. En las personas con dor crónica esa es una ecuación muy compleja. Mudou por completo. Eu hoje camino 9 quilômetros no Parque Ibirapuera todo dia. E eu coloco, não como uma coisa, porque você ganha autonomia, tem movimento, tem resistência física, tem dopamina, melhora o desejo, tem menos um quadro de depressão, pero que está muito mais controlado com essa rotina de atividade física, de uma série de coisas. Então, como uma coisa está diretamente vinculada com a outra. E muitas vezes o sistema de saúde, Flávia, é muito dividido. Você vai na endócrino dá uma coisa, você vai na reumato dá uma coisa, você vai na gineco e dá outra. E na realidade, esse corpo é multidisciplinar. E eu acho que hoje, graças a Deus, está vivendo um momento em onde se enxerga a menopausa e temos uma série de investigaciones y de descubrimientos, bueno, empezando por a neurocientista, Elisa Mosconi. Eso, Elisa Mosconi, en donde la fala que en realidad la menopausa es un problema endocrinológico, no es un problema ginecológico. Sí, no, exacto. Una cosa está vinculada con la otra. Y lo importante de entender, y lo importante de tener na frente uma pessoa médica atualizada, Flávia, porque ainda tem muitos profissionais dentro da área de ginecologia que não estão tão atualizados como a doutora Flávia ou outra série de endócrinos ou ginecos que ainda veem a reposição hormonal como um monstro de 7 cabeças. Não, eu concordo com você. Eu acho que, na verdade, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, claro, todo mundo, né? Com quem toma conta da gente, nas mãos de quem que você vai entregar o seu cuidado de saúde, porque é o nosso maior bem. Eu sou super criteriosa de quem cuida de mim e da minha família, então eu acho que todo mundo tem que ter esse critério, mas fundamentalmente a gente entender, primeiro, que o corpo é único, é aquilo que você falou, te fatiar, e eu lembro muito bem do que né, da dificuldade que você estava passando, e que não é só sua. Na verdade, a gente vê isso todos os dias. Tem paciente que fala assim, não, pelo amor de Deus, eu vou não sei aonde, um põe o remédio, depois eu vou no outro, o outro tira o remédio, depois eu vou no terceiro, muda a prescrição do primeiro. A pessoa nunca consegue começar nenhum tratamento, porque na hora que ela fala, não, então me prescreva, não, para. Quer dizer, e fica uma coisa louca. Então, precisa ter uma equipe. Então, você precisa ter uma pessoa que você confia, ou vários profissionais que você confia, que tem que estar alinhados, você tem que saber que linha que você quer seguir, se é uma linha mais alopata, se é uma linha mais homeopata, se é uma linha mais natural, se é uma linha mais farmacológica. E tem bons profissionais para todas essas linhas, mas você tem que ter cuidado de que, de fato, essa pessoa esteja atualizada no campo dela. Leite a tua filha. Ai, que bom. Adoro quando ela participa. Agora ela está sendo treinada. Ela tá sendo treinada em todas as áreas da medicina. Ela gosta. Mas, enfim, a gente tem que entender isso. Que essa questão... feita de alguém do público, Flávia, e é como vive uma pessoa com esclerose múltipla a possibilidade da reposição hormonal. Olha, essa pergunta é ótima e, inclusive, eu tô agora, fico até feliz de recebê-la, porque eu estou orientando uma tese de doutorado de uma neurologista da Santa Casa, que eu vou até fazer a propaganda dela, porque ela é uma baita neurologista, a doutora Elisa Mello, e ela se
interessou em estudar justamente as pacientes com esclerose múltipla e a questão da reposição hormonal. Ela fez o mestrado dela, e eu que fiz a orientação também, junto com a professora da Santa Casa, sobre a questão sexual das mulheres com esclerose múltipla. E aí, olha que interessante. E depois, e são todas as minhas áreas de paixão, sexualidade, hormônios e tudo mais. E depois ela falou, nossa, eu vi tantas pacientes que estavam se queixando da questão sexual, mas que também podiam ser por causa da menopausa, e ninguém sabe mexer com essa questão da menopausa nessas mulheres, então resolvi fazer meu doutorado nessa área. Então ela está desenvolvendo esse trabalho super legal. Bom, se é fato que a gente está precisando de uma tese de doutorado para estudar isso, é claro que é um assunto ainda em estudo, né? Em investigação. Mas via de regra... Porque de um tempo atrás Ninguém sabia. Ninguém sabia. Menopausa, o que a gente sabe, exato, que né, essas pessoas elas têm muitos sintomas isolados de cada uma das doenças, então parte delas é só da esclerose, parte delas é só da menopausa, e tem uma série de sintomas que se interligam. E que, de fato, se isso for bem organizado, uma boa reposição hormonal numa dose adequada para aquela paciente pode resolver grande parte desses problemas. Então, vale a pena ela procurar uma investigação. Primeiro tem que estar bem da questão da esclerose, claro, né? E precisa de um bom neurologista para saber avaliar tudo isso. E ela tem que estar alinhada, esse neurologista tem que estar em parceria com o ginecologista. Pra você ter uma ideia, né? Como são poucas essas parcerias que funcionam, eu já falei para a Elisa, falei, olha, você é a minha referência, porque quando eu pego essas pacientes... Depois, fora da live, vou passar teu contato e el dela. Claro. Eu acho que uma coisa novedosa. Sim. Na esclerose múltipla, eu acho que elas têm direito de ter qualidade de vida. Super. Tem que estar bem cuidada, mas tem direito com certeza. Bem. Flávia, endometriose, reposição hormonal, menopausa. Então, a endometriose é uma outra doença dessas enigmáticas, né? Também estudei endometriose no Brasil com maravilhosos professores por anos a fio. E assim, o que a gente sabe? Que era até algum tempo atrás, falavam que, olha só, primeiro, a endometriose se resolve na menopausa. Então, espera chegar na menopausa que tudo se resolve, ponto. Claro, porque você não tem mais hormônio. Mas daí você troca por todos os problemas da menopausa, para aquelas pacientes que têm a síndrome da menopausa, né? Então, e ninguém dava reposição hormonal para essas pacientes, porque achavam que elas não podiam receber de jeito nenhum. Hoje em dia, graças a Deus, a gente sabe muito bem como conduzir essas pacientes. Um dos trabalhos que eu levei lá para o Congresso Americano de Menopausa foi justamente sobre reposição hormonal em pacientes com endometriose, dos dilemas que ainda existem e das melhores maneiras a gente fazer, mas elas também podem e têm o direito de receber uma reposição hormonal com uma boa supervisão. Então, não tem mais tabu nem problema nenhum. Tânia está perguntando qual é a idade ideal para congelar óvulos. Bom, aí já, na verdade, é antes de começarem essas questões da deficiência hormonal da pele e da menopausa e da menopausa, né? Então, o suprassumo é que essa pessoa tenha resolvido congelar seus óvulos até os 35 anos. Então, qual que é a dica que eu falo para as minhas pacientes? Em torno, mais ou menos, ali dos 30 anos, você já tem que ter alguma ideia de como é que vai ser a sua questão reprodutiva na sua vida. Ou você já está vivendo um relacionamento que você acha que até os 35 você já vai ter constituído sua família, ou se você, como grande parte das mulheres hoje em dia, né, que não está fácil encontrar bons relacionamentos, ainda não estão ali definidas, que você comece a conversar com o seu ginecologista e tudo mais, como é que é esse processo, como é que ele funciona, aonde você poderia ter acesso a ele, para você se planejar, e o ideal é que esse congelamento seja feito até os 35. Flávia, é verdade que a reposição hormonal você coloca e 30, 40 minutos, você tem mais tesão, tem uma coisa assim tão rápida ou é uma coisa na fantasia da mulher? E a verdade que não é por aí, sino que é por um trabalho diário de reposição noturna. É um efeito cumulativo. Esse negócio de 30, 40 minutos aí para ter uma ação, na verdade, são medicações
que existem para melhora de desejo sexual. Então, existem esses remédios, né? Um deles é uma medicação injetável que tem aqui nos Estados Unidos, não tem no Brasil, mas que a gente tem uma série de críticas em relação a ele, que chama bremelanotide, porque é muito complicado. Você está começando a perceber que tem um jogo sexual acontecendo. Ó, pera um pouquinho que eu vou lá tomar minha injeção e já volto, né? Mas assim, esse daí é feito para que ele funcione mesmo em 45 minutos para melhorar a liberação de dopamina no sistema nervoso central e ajudar essa mulher a ter alguma atividade sexual. E um outro é uma pílula de uso diário, que era um antidepressivo, e agora é uma medicação que visa a questão sexual. Então, essas têm essa ação de minutos. A reposição hormonal, não, ela é uma ação cumulativa. Então, assim, senão daqui a pouco a mulher começa a falar assim, bom, eu vou passar o meu hormônio perto da hora em que eu for encontrar a minha parceria. Não, não tem nada a ver. Então, é uma coisa contínua. É uma fantasia da mulher que... Não. Não é assim. Para ir fechando, porque já passamos da hora, tua experiência com a reposição hormonal no consultório? Não, olha, eu acho assim, você sabe que eu sou uma entusiasta há muito tempo, então assim, eu acredito muito, eu acredito inclusive na identificação das melhores pacientes para os melhores tratamentos. Eu acho que a gente vai avançando, a gente vai evoluindo em termos de conhecer as pacientes, de saber os riscos e os benefícios, de saber o que dá, para quem dá, quando dá. A gente tem que saber quando parar. E um dia isso é um assunto longo, mas a gente pode guardar quando parar a reposição hormonal, porque assim, né, hoje em dia a gente tem muita flexibilidade. A mensagem é, de repente alguém se alô, será que tem que parar? Calma. É caso a caso, tem mulheres que podem usar por inúmeros anos, tem outras que talvez nem devam usar por tanto tempo assim, mas assim, é uma arte, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, o que a gente mais vê é que virou uma situação, tipo assim, todo mundo fala que faz, todo mundo... É assim, cuidado. Cuidado porque tem ainda uma situação muito séria por trás de tudo isso. Tem que ter um bom acompanhamento, tem que ter uma medicação adequada, você tem que saber, você tem que ter acesso ao lugar onde você está fazendo essa reposição hormonal, no caso de ter algum efeito colateral. Então, assim, isso acaba sendo super importante e faz toda a diferença. Então, eu acho que a ideia principal é escolher bem a paciente, escolher bem a medicação que vai ser dada e traçar o plano terapêutico. E lembrar que o cuidado da mulher nessa fase, ele é muito mais do que só hormônio. Então, para vocês terem uma ideia, eu propus, né, eu tentei até montar uma estrutura parecida aqui, que ainda não está no perfil que eu mais gostaria, mas se Deus quiser, existem planos para que isso acabe acontecendo, onde exista um cuidado integral e amplo dessa mulher, que ela merece a questão médica, ela merece a questão dos outros profissionais da saúde. A gente vê o que é uma lição para o corpo inteiro. Então, eu preciso estar em todos os níveis: psicológico, físico, fisioterapêutico, emocional, medicamentoso, a questão do peso, como manejar o ganho de peso nessa fase, o que fazer para ajudar. E tudo isso é uma coisa ligada com a outra e a gente tem muita coisa para oferecer. Então, eu acho que ninguém pode se sentir sozinha nessa fase. O mais importante é você procurar um bom apoio. Quando voltas a São Paulo? Eu vou para o Natal e Ano Novo agora. Eu já me inspirei. Não te queremos aqui, Flávia. Não, eu quero fazer o duplo, porque é muito bom. É muito bom. Não, assim, na verdade, assim, eu falo que eu tenho esse privilégio, né? Eu tenho todas as questões, né, da minha de nascimento, criação e a paixão que eu tenho por São Paulo, pelo Brasil, pelas minhas pacientes brasileiras e por tudo mais. E acabei vindo para cá agora em janeiro, já estamos fazendo 4 anos que eu estou aqui. No começo era naquele, né? Será que eu vou me dar certo? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar? Será que não sei o quê? Acabei acontecendo, né? Na verdade, uma junção de coisas boas. Então, hoje em dia, eu sinto que eu tenho um papel importante por aqui também. Se Deus quiser, a gente consegue fazer esse vai e vem e tudo mais. E nessa área dá para fazer. É isso que eu fico tão feliz. Que bom. Né? Então, eu quero que... Uma live riquíssima de informação. A live vai ficar gravada. Van a ver os cursos a partir de amanhã de tarde
publicándose, va a estar en formato de podcast. La verdad, un placer tenerte conmigo desde el 2018, Flávia, juntas y siempre es una cosa nueva. Siempre estamos con conteúdo nuevo y você actualizada con lo último que ofrece la ciencia. A todas las que entraron, muchísimo obrigada. A Carmita Abdo, un cariño especial. Eu le tengo mucha admiración. Que ella entre es realmente una honra y que esté, por supuesto, al lado teu. Las dos están al mismo nivel. Y bueno, si no nos vemos, un feliz Natal. Están todas. Portas já o ano que vem para falar quando retirar a reposição hormonal. Você já deixou o tema da próxima live. Combinadas. Beijo, muito. Feliz Natal, um super 2026 para todo mundo. Espero que a gente tenha muitos encontros por aqui. E eu tenho certeza que, assim, é um mundo que está andando aí, que as mulheres ainda vão se beneficiar bastante. Obrigada. Boa noite. Obrigada, querida. Um prazer ter-te aqui. Fica gravada. Boa noite. Boa noite.